Filho abandonou pai cego para a morte em floresta. Cachorro caramelo apareceu. O final surpreende. Imagine ser deixado sozinho no meio da floresta, sem poder enxergar, sem saber para onde ir. Foi exatamente isso que aconteceu com um senhor já de idade, cego, que confiava plenamente na própria família. O que ele não sabia é que, naquele dia, seria forçado a começar do zero, com nada além de uma manta e uma garrafa de água morna. Enquanto o som dos galhos secos estalando ao vento parecia ser o último a acompanhá-lo, algo inesperado aconteceu. Entre o mato alto e o cheiro de terra úmida, um cachorro caramelo apareceu. Magro, curioso, mas com um olhar firme, ele não parecia estar ali por acaso. E o que esse cão faz a seguir muda tudo. Está assistindo de onde? Comenta aqui embaixo, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa história que vai mexer com seu coração. A jornada que começa ali, entre raízes e silêncios, é feita de reencontros, descobertas, e de uma força que não se vê, mas se sente. Prepare-se, a floresta esconde mais do que parece, e o final vai te surpreender. O calor estava alto naquela manhã abafada, típico de início de outono no sertão brasileiro. A vegetação estava densa, os galhos secos quebravam com facilidade sob os passos lentos de um homem de aparência frágil, que não via a luz do dia havia muitos anos. Seu rosto era cortado por sulcos profundos, não de tempo apenas, mas de memórias pesadas e um passado que parecia ecoar mais alto agora, naquele silêncio esmagador da mata. Ele andava com dificuldade, os braços estendidos à frente como se tocassem o ar em busca de direção. Os olhos, opacos como a cerração de inverno, não viam o chão nem o verde à sua volta. Apenas sentiam o calor do sol filtrado pelas copas das árvores e o zumbido contínuo de insetos que pareciam querer expulsá-lo dali. A voz do filho ainda martelava em sua mente. Fica aqui um pouco, pai. Eu vou ali buscar ajuda. Mas o som do motor do carro se afastando não deixava dúvidas. Não haveria volta. Não haveria ajuda. Sentou-se devagar sobre uma pedra coberta de musgo. A água da garrafa, agora quente como chá esquecido no fogão, não aliviava a secura da garganta. O cobertor velho, que mais acumulava poeira do que aquecia, foi estendido ao lado para forrar o chão áspero. Ali, ele se deitou com cuidado, tentando entender como havia chegado àquele ponto. A solidão da floresta era cruel. E o tempo, ali dentro, parecia não seguir regras. Não sabia se haviam se passado horas ou minutos. Mas o barulho que quebrou o silêncio foi claro, passos leves, cadenciados, aproximando-se com cautela. O idoso se encolheu, instintivamente. Havia muito que não sentia medo, seu abandono já havia tomado esse lugar. Mas agora, sem saber de onde vinha aquele som, seu corpo enrijeceu. Até que um calor morno, úmido e inesperado encostou em sua mão. Era uma lambida. Quem tá aí? Disse ele, com voz baixa, já resignada. É você, meu filho? Nada respondeu. Apenas outro toque, mais firme, como se uma cabeça se encostasse em sua perna. O cheiro veio em seguida, terra, mato, e um fundo de pele molhada pela chuva recente. Caramelo. O cachorro não tinha nome, não sabia de onde vinha, mas parecia conhecer aquele homem desde sempre. Tinha o pelo da cor do barro seco, as orelhas levantadas em alerta e o olhar atento de quem já passou por muitas vidas. Sua costela aparecia, marcada por tempos difíceis. Mas ali, ao lado daquele homem cego, encontrou algo que não era comida nem abrigo, era propósito. Nos dias que se seguiram, o cachorro tornou-se guia, protetor e companhia. Latia de forma diferente para indicar a direção segura, empurrava com o focinho pequenas frutas que encontrava e até vigiava o velho durante a noite. Os dois tornaram-se uma dupla improvável, unidos pela necessidade e pela dor que, em silêncio, um reconhecia no outro. Uma noite, o céu desabou em um temporal. A chuva pesada transformou a trilha em lama, e os galhos viraram armadilhas. O velho escorregou, caiu, machucou o joelho. Chorou. Não por dor física, mas pela lembrança da infância pobre, das promessas não cumpridas, da família que criará com tanto sacrifício. O choro se perdeu no barulho da água caindo, mas Caramelo ficou.
Não saiu de perto nem por um segundo. Deitou-se sobre o velho, aquecendo-lhe o peito e impedindo que a febre do desespero o consumisse. Pela manhã, com os primeiros raios de sol filtrando pelas árvores, Caramelo correu. Não estava abandonando. Estava indo buscar. Farejou, latiu, encontrou um caminho, seguiu pegadas e voltou horas depois com restos de pão duro que encontrou perto de uma trilha usada por caçadores. O velho comeu. Chorando. Agradecido. Pela primeira vez, não por si, mas por aquele animal, por aquela presença que parecia saída de um conto antigo que sua avó contava à beira do fogão. Passaram-se semanas. Caramelo guiava o idoso por entre as árvores como um cão treinado, mesmo sem nunca ter sido. Até que, num desses passeios tímidos, encontraram algo inesperado, o rastro de uma casa. Uma trilha de roupas no varal balançando ao vento. O cheiro de comida. O som de rádio tocando modas antigas. Caramelo latiu, e uma mulher saiu à varanda, assustada. Seus olhos encontraram a figura cansada do velho cego e o cão Caramelo a seu lado. A mulher hesitou. Era conhecida na redondeza por ser solitária, de poucas palavras, vista com desconfiança pela vila. Mas naquele momento, algo nela mudou. Oh, meu Deus do céu, e murmurou, e correu até eles. O que aconteceu com o senhor? O velho não sabia responder. Só apertou o ombro de Caramelo, como se dissesse, dele me trouxe até aqui. E foi assim que tudo começou a mudar. A mulher os levou para dentro com passos rápidos e mãos trêmulas. Caramelo hesitou por um momento na soleira da porta, farejando o ar como se reconhecesse algo familiar naquele ambiente. O velho, guiado pela voz firme e acolhedora dela, sentou-se com dificuldade em uma cadeira de palha que rangia sob o peso da umidade. A casa era simples, construída em madeira escura e com janelas pequenas. Um cheiro de café forte se misturava ao aroma de sabão de barra usado para lavar o chão. Pelas paredes, imagens de santos dividiam espaço com retratos antigos desbotados. A mulher, de meia idade, cabelos presos em um coque frouxo e olhar duro, não parecia alguém acostumada a cuidar dos outros, mas havia algo na presença do velho que a desarmava. O senhor precisa de um banho e comida quente. Disse ela, mais para si do que para ele. Mas antes, me diga, e onde é que estão os seus? Silêncio. Caramelo deitou-se aos pés do homem, como se dissesse que ele não precisava responder. Como se soubesse que as palavras, agora, doíam mais do que os calos nos pés e os arranhões pelo corpo. A mulher entendeu. Preparou água morna, buscou roupas do ex-marido, que a deixara anos atrás, se cozinhou arroz com abóbora e um pouco de carne seca. Quando o velho provou a comida, seus olhos vazios se encheram de algo que não era lágrima, mas gratidão. Como é seu nome, senhor? Não sei mais se faz diferença. Ele respondeu, com voz rouca. Faz, sim. Ela insistiu. Para mim, faz. Ele hesitou. Disse apenas o primeiro nome. Ela não perguntou mais. Caramelo comeu um resto de comida no quintal, e depois se deitou debaixo do fogão a lenha, como se já conhecesse aquela casa. Havia algo naquele cão, uma sabedoria quieta, uma presença constante, um instinto que ia além do animal. A mulher percebeu isso desde o primeiro instante. Nos dias seguintes, ela passou a cuidar dos dois. O velho ajudava como podia, lavava talheres, amassava folhas secas para o chá, contava histórias sobre o tempo da seca e sobre os engenhos de cana. A mulher escutava em silêncio, mas com atenção. No vilarejo, começaram os rumores. Uma mulher que vivia sozinha há anos, agora com um velho cego e um cachorro Caramelo em casa? Logo, as línguas afiadas começaram a trabalhar. Diziam que ela estava ajuntada, que o velho era um sem eira nem beira e que aquele cachorro era o encantado. Mas havia também quem dissesse que o velho era um antigo morador da região, que tinha feito muito pelo povo e que agora estava pagando por algo que ninguém sabia direito o que. O padre da pequena capela ouviu as conversas e decidiu visitar. Quando chegou, Caramelo se colocou em frente à porta. Não rosnou. Apenas olhou fixamente, como se perguntasse, você vem por bem ou por mal? O padre sorriu,
respeitoso. Vim apenas ver com meus próprios olhos o que tanto andam dizendo por aí. Dentro da casa, reconheceu o velho imediatamente. Seus olhos se arregalaram. É você, e murmurou. O velho não respondeu, mas seu rosto se fechou. Muitos anos, não é? O padre continuou, sentando-se devagar. Nunca soube o que foi feito do senhor. Pensei que tivesse partido de vez. A mulher observava tudo em silêncio, com a expressão de quem tenta juntar as peças de um quebra-cabeça. O padre pediu perdão por um erro cometido no passado, um segredo entre os dois que não foi revelado naquele momento, mas que deixava claro o quanto as histórias ali eram profundas. Caramelo não tirava os olhos do padre. O velho passou a mão sobre o cão, como se aquilo fosse resposta suficiente. Ele não precisava de vingança. Tinha encontrado uma forma de recomeçar. Mas não seria tão simples. Um dia, enquanto a mulher cuidava da horta e o velho descansava ao sol da manhã, um garoto apareceu na cerca. Tinha uns 10 anos, cabelo bagunçado, pés descalços e um estilingue pendurado no pescoço. Esse cachorro é meu, disse, apontando para Caramelo. A mulher se aproximou, confusa. Como assim, menino? Eu vi esse cachorro outro dia lá na beira do rio. Ele vinha sempre no galinheiro da minha avó. Agora tá aqui? Caramelo levantou a cabeça, observou o garoto e deu um latido curto, sem se levantar. Se ele era seu, por que não cuidava dele? O menino ficou em silêncio. Baixou a cabeça. A mulher entendeu, o garoto também era um abandonado à sua maneira. Ele agora vive aqui, com a gente. Mas pode vir visitá-lo. O garoto assentiu, e dali em diante passou a aparecer com frequência. Primeiro por causa do cachorro. Depois, pelas histórias do velho. E, por fim, porque sentia que ali, naquela casa simples, havia algo que ele nunca teve em casa, escuta. Mas nem todos estavam felizes com essa nova harmonia. O filho do velho, ao ouvir pelas redes do vilarejo que o pai tinha sido encontrado e que sua história se espalhava, decidiu voltar. Não por saudade, mas por medo do que poderia ser descoberto. Apareceu dias depois, bem vestido, com cara de preocupação montada. Caramelo não gostou. Latia baixo, firme, toda vez que o homem se aproximava do pai. Vim buscar o senhor, pai. Foi tudo um mal-entendido. O velho permaneceu sentado, a mão firme sobre o pescoço de Caramelo. Eu agora tenho casa. Tenho gente. Tenho um amigo. O filho tentou insistir, mas percebeu que já não tinha poder ali. O velho havia encontrado algo mais forte que os laços de sangue, respeito e cuidado. O padre, a mulher, o menino e até alguns moradores começaram a enxergar o velho com outros olhos. Ele não era apenas um cego abandonado na mata. Era um símbolo de resistência. E Caramelo, um anjo de 4 patas, um guia de destinos. Ali, no sertão esquecido, nascia uma nova forma de família. Os dias passaram mais a menos, como se o tempo tivesse aprendido a respeitar a rotina daquela casa. O sol nascia preguiçoso, filtrado pelas folhas das mangueiras do quintal, e a neblina da manhã deixava a terra úmida e cheirosa. Caramelo acordava sempre antes de todos. Dava uma volta pela propriedade, espantava as galinhas do galinheiro da vizinha, que já se tornará parte do folclore local, se voltava com calma para deitar aos pés do velho, que fazia questão de ficar um tempo sentado na cadeira de palha, sentindo a brisa. A mulher, cada vez mais envolvida com os dois, começava a ver seu papel na história se transformar. De alguém que vivia reclusa e desconfiada, tornará-se acolhedora, embora ainda firme. Não era carinhosa de fala, mas suas ações eram claras, cuidava do velho com atenção, e Caramelo era tratado com o mesmo respeito que um membro da família. As visitas do garoto se tornaram frequentes, e logo ele começou a ajudar nas tarefas. Varria o terreiro, buscava lenha e, principalmente, passava horas ao lado do velho, ouvindo histórias e aprendendo a identificar plantas apenas pelo cheiro. Era como se encontrasse ali um avô que nunca tivera. Na vila, os comentários agora eram mais brandos.
Alguns ainda falavam pelas costas, mas a maioria reconhecia o gesto da mulher. A história do cachorro que salvara o velho se espalhava como uma lenda moderna. Se quem via Caramelo andando imponente ao lado do idoso jurava que havia algo diferente naquele bicho. Certo dia, uma reviravolta inesperada mudou o ritmo da pequena paz conquistada e a mulher recebeu uma carta. O envelope estava amarrotado, vindo do sul do país, e trazia um carimbo de uma instituição pública. Era um aviso formal sobre a possível desapropriação do terreno, por falta de registro atualizado. Algo que ela não esperava, pois vivia ali havia mais de 20 anos, após o divórcio e a morte dos pais. O velho ouviu a notícia com serenidade, mas por dentro algo o corroía. Caramelo, percebendo o incômodo, deitou a cabeça no colo dele, como fazia sempre que pressentia tensão. Esse chão aqui me conhece, Caramelo. Mas parece que um mundo de papel e carimbo quer expulsar a gente outra vez. A mulher não deixou o abatimento tomar conta. Ela começou a procurar documentos antigos, recibos, cartas dos pais. O padre ofereceu ajuda e sugeriu um recurso legal por meio da Associação dos Moradores. Mas o prazo era curto, e a burocracia, impiedosa. Enquanto isso, o filho do velho reapareceu, com um advogado da cidade. Fingindo preocupação, sugeriu que o pai fosse morar com ele, em uma casa confortável, longe daquela bagunça. O senhor não precisa mais disso. Já passou por coisa demais. O velho não respondeu. Apenas pediu para ser levado até o quintal. Caminhou devagar, com Caramelo ao lado. Tocou com a ponta dos dedos o tronco da mangueira, sentiu o vento e respirou fundo. Foi aqui que reencontrei minha vida. E é aqui que fico. O advogado, sem muito o que argumentar, saiu. Mas deixou no ar uma sensação estranha. Como se não fosse a última vez. Enquanto a tensão crescia, outro desafio surgiu. Um incêndio começou em uma área próxima da mata. Provocado por um grupo de adolescentes que soltavam balões, o fogo avançou rápido, impulsionado pelo vento seco. À noite, labaredas começaram a se aproximar da propriedade da mulher. Foi Caramelo quem sentiu o perigo primeiro. Latia desesperado, corria de um lado para o outro, até acordar o velho e a mulher. O menino estava dormindo em uma rede do lado de fora. Todos correram para dentro. A mulher chamou os vizinhos. Um mutirão se formou para conter as chamas. Galhos verdes, baldes d'água do poço, tudo foi usado. Caramelo corria entre os pés das pessoas, guiando até os focos de fogo menores, como se soubesse o que estava fazendo. Quando tudo terminou, a casa estava intacta. Queimada em volta, mas de pé. A mulher olhou ao redor, os olhos marejados. Nunca ninguém viera ajudá-la antes. Mas agora, com o velho e o cachorro ali, as coisas estavam mudando. A história chegou aos ouvidos de uma repórter da capital, que fazia uma matéria sobre comunidades do interior. Quando soube do caso do velho cego salvo por um cachorro e acolhido por uma mulher solitária, decidiu visitar. Chegou com câmeras e microfones, mas foi recebida com a simplicidade da terra. O velho contou sua história sem raiva. A mulher falou pouco, mas com verdade. E Caramelo ficou o tempo todo ao lado, olhando para a câmera com aquele olhar de quem já sabia como tudo terminaria. A matéria foi ao ar. O vídeo viralizou. A imagem do cachorro Caramelo andando lado a lado com o velho de bengala ganhou o país. Doações começaram a chegar. Uma advogada especializada em regularização fundiária se ofereceu para ajudar gratuitamente. O menino ganhou uma bicicleta. A mulher, um reconhecimento que nunca buscou. E o velho, pela primeira vez, foi lembrado não por ser um cego abandonado, mas por ser símbolo de coragem e esperança. Caramelo? Ele seguia como sempre, atento, leal, discreto. Nunca quis aplauso. Só queria continuar ao lado de quem o olhava com o coração. O tempo passava com suavidade, como se respeitasse o novo ritmo daquela casa. As manhãs começavam com o cheiro do café coado no pano, o som do rádio velho tocando modas de viola, e Caramelo deitado entre os pés do velho, observando os movimentos da mulher na cozinha.
Desde a reportagem na televisão, a casa deixou de ser um segredo do sertão. Cartas começaram a chegar. Algumas de agradecimento. Outras com palavras de encorajamento. Uma mulher do Maranhão escreveu dizendo que se lembrou do pai, também cego, e que gostaria de visitar. Uma criança do Paraná mandou um desenho de caramelo, com a legenda, "O herói que mora no mato". A mulher organizava tudo em uma caixa de papelão ao lado do fogão. De início, desconfiada, achou que aquilo era exagero. Mas aos poucos foi entendendo, as pessoas estavam cansadas de histórias de dor. Queriam acreditar que ainda existia bondade, mesmo vinda de um cachorro sem dono e de um velho que havia perdido tudo. A advogada que se oferecerá para ajudar com os documentos chegou numa tarde nublada. Era jovem, urbana, com jeito acelerado, mas sabia ouvir. Reuniu os papéis antigos da mulher, identificou falhas no processo de desapropriação e deu início à regularização da terra. Vai demorar, mas vai dar certo. Garantiu, com segurança. Durante a visita, ficou encantada com Caramelo. Tentou acariciá-lo, mas ele se afastou. Não por medo, mas por cautela. Era assim com desconhecidos. Precisava observar, entender, antes de se aproximar. Ainda guardava cicatrizes que ninguém via. Em um dos fins de tarde, o garoto que sempre aparecia para ajudar chamou o velho. "Seu, e é verdade que o senhor não tem nome?" O velho sorriu, acariciando a cabeça de Caramelo. "Nome eu tenho, meu filho. Só que deixei ele para trás no dia em que fui deixado naquela mata. Era um nome que carregava tristeza. Agora, aqui, e me chamam de avô. E isso me serve bem melhor." "E o Caramelo?" insistiu o garoto. "Ele tem nome?" O velho pensou por um instante. "Tem. Só que a gente ainda não deu. Porque, às vezes, os nomes nascem quando o coração está pronto para batizar." Naquela noite, sentados no terreiro, o menino ficou calado, olhando o céu cheio de estrelas. Até que falou, com voz baixa, eu queria chamar ele de O Esperança. A mulher, que ouvia da varanda, concordou com um leve aceno. "Mas o Caramelo também serve, porque é doce e forte ao mesmo tempo." Completou. A partir dali, ele deixou de ser o cachorro Caramelo para se tornar apenas Caramelo. Um nome simples, popular, mas agora cheio de significado. As semanas seguiram com novas mudanças. A casa, antes silenciosa, se enchia de visitantes. Alguns vinham por curiosidade, outros por necessidade. Trouxeram roupas, comida, até instrumentos musicais. E algo que ninguém esperava, livros em braille. Uma professora aposentada, tocada pela história, fez questão de enviar uma coleção inteira de clássicos da literatura adaptados para deficientes visuais. O velho, emocionado, passou a ler-o com os dedos, guiado pela paciência da mulher e pela curiosidade do garoto. Em uma dessas leituras, ele parou em uma frase. "A gente não escolhe quem entra na vida, mas pode escolher quem fica." Leu, com dificuldade. Caramelo, ao seu lado, apenas suspirou, deitando a cabeça sobre as patas. O que ninguém esperava era a aproximação de um novo personagem, um vereador da cidade vizinha, interessado na repercussão da história. Apareceu com fotógrafos, promessas de melhorias e discursos ensaiados. Disse que transformaria a casa em ponto turístico, que faria um monumento para o cachorro. E se a gente fizesse até um dia do Caramelo? Uma festa anual. Seria lindo. Anunciou, sorrindo. O velho escutou tudo em silêncio. Quando o político terminou, ele respondeu, "O que Caramelo me deu, nenhum monumento pode pagar. Mas se o senhor quiser ajudar, traga comida para os cachorros que ninguém vê. E cuide dos velhos que ainda são esquecidos." O vereador ficou sem palavras. Saiu desconcertado, e, embora tenha postado fotos nas redes sociais, não voltou. A mulher, que assistiu a tudo com os braços cruzados, deu um leve sorriso. Era a primeira vez que alguém ali falava em nome de Caramelo como se fosse gente. Dias depois, uma senhora apareceu a pé, vindo de longe.
Trazia um pequeno saco de fubá e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida enrolada em pano. Soube que aqui moram 2 milagres, um homem que foi salvo por um cão, e um cão que devolveu a fé a um homem. Ficou por um dia, dormiu no chão da sala e, antes de partir, pediu para beijar a testa de Caramelo. Eu rezei por você. Sussurrou. As mudanças não vinham apenas de fora. Dentro da casa, dentro das pessoas, tudo também se transformava. A mulher aprendeu a confiar. O velho reaprendeu a viver. O menino passou a sonhar. E Caramelo ia apenas seguir ali, como um elo invisível entre tudo isso. O inverno chegou trazendo noites frias e céu limpo. A brisa cortava a pele, e a lenha no fogão se tornava essencial. A terra endurecia, os galhos ficavam secos, mas o calor dentro da casa era constante. Em uma noite gelada, enquanto o velho dormia e a mulher costurava a luz fraca do lampião, Caramelo acordou assustado. Farejou o ar e latiu 3 vezes, com firmeza. A mulher correu até a porta. Era o padre, com um rosto preocupado. Me perdoe a hora, mas, e parece que o filho do senhor está dizendo por aí que vai tentar levar o pai à força. Está se aproveitando da fama. Disse que vai procurar justiça. O velho ouviu a conversa, acordado no quarto. Ele não vai levar o que não entende. Disse, firme. Caramelo me ensinou que liberdade não é só andar sozinho. É escolher quem merece estar ao nosso lado. O padre assentiu. Eu estou com vocês. A noite passou em silêncio. Mas o aviso estava dado. Acordou-se cedo naquela manhã, mas havia algo diferente no ar. Não era o frio do inverno, tampouco o cheiro do café que a mulher fazia com esmero. Era a presença de um pressentimento. A sensação, invisível e densa, fazia com que até Caramelo andasse mais tenso, farejando o ar e rondando a casa com mais frequência. O velho, sentado à sombra da mangueira, sentiu essa mudança na respiração do cachorro. Passou a mão devagar pelo ralo e morno de Caramelo, como se buscasse nas vibrações do animal a resposta para o que viria. Tá vindo coisa ruim, né, meu amigo? Murmurou, sem precisar ouvir confirmação. Caramelo apenas deitou ao lado, mas com os olhos voltados à estrada de terra batida. E ele estava certo. Por volta do meio-dia, uma caminhonete branca apareceu. Poeira levantando atrás. Desceu o filho do velho, desta vez acompanhado de 2 homens engravatados e uma mulher com prancheta nas mãos. Nenhum dos rostos era amistoso. A mulher da casa saiu na varanda, secando as mãos no avental. O velho ficou onde estava, sob a árvore. Caramelo rosnou baixinho. Boa tarde. Disse o filho, fingindo cortesia. Viemos aqui com um pedido judicial. Meu pai está em condição vulnerável e não pode tomar decisões por conta própria. Estou pedindo tutela e o retorno dele para minha casa. A mulher da prancheta entregou um envelope pardo. Era uma notificação de audiência, assinada por um juiz. O velho, embora cego, parecia ver tudo. Levantou-se devagar, caminhou com a ajuda da bengala e de Caramelo até a varanda. Então agora quer me proteger, é isso? Perguntou. O filho fingiu emoção. Pai, eu errei. Mas o senhor está sendo explorado. Essa gente está se aproveitando do senhor. Até esse cachorro. Caramelo latiu forte. Um único latido que fez todos darem um passo para trás. Esse cachorro me salvou a vida. Disse o velho. E essa mulher me devolveu a dignidade. O que você quer mesmo é que eu me cale. Que eu não conte o que aconteceu naquele dia. Mas eu não tenho mais medo. A tensão cresceu. Os advogados tentaram argumentar, mas a mulher da casa se adiantou, segurando firme o envelope. A gente vai à audiência, sim. Com testemunhas, com tudo. E vocês vão ouvir de quem passou a vida calado. A notícia da nova tentativa do filho correu o vilarejo. O padre mobilizou a comunidade. O menino que ajudava na casa preparou cartazes. Pessoas começaram a mandar mensagens de apoio.
A advogada que cuidava da regularização do terreno veio pessoalmente acompanhar o processo. Nos dias que antecederam a audiência, o velho ficou mais recolhido. Falava pouco. Mas, uma tarde, chamou a mulher e o menino para perto. Caramelo já estava ali, como sempre. Eu precisei perder tudo para entender o valor de ser visto. Vocês me enxergaram. Não pelos olhos, mas pelo que eu sou. E é isso que quero levar comigo, aconteça o que acontecer. O dia da audiência chegou. Era em uma sala simples, na cidade vizinha. Estava cheia. O juiz, homem sério, acostumado a casos frios, ficou surpreso com a presença de tanta gente. O filho apresentou documentos, falou com eloquência, tentou pintar a imagem de um pai mentalmente debilitado e vulnerável. Mas então o velho foi chamado para falar. A advogada o guiou até a cadeira. O silêncio era total. Meritíssimo, disse ele, com voz firme, não sou um homem de letras. Mas sou um homem de história. Meu filho me deixou em uma floresta. Sozinho. Cego. E eu sobrevivi porque esse cachorro aqui, apontando para onde Caramelo estava deitado, não me abandonou. Porque essa mulher me deu abrigo. E porque um menino me ouviu. E é com eles que quero viver. O juiz fez perguntas. O velho respondeu a todas com lucidez e detalhes. O depoimento da mulher foi sóbrio, mas carregado de verdade. O padre falou também. O garoto, mesmo tímido, contou tudo o que via no dia a dia. A audiência virou quase um julgamento moral. O juiz adiou a decisão para análise. Mas a força do velho e a presença de Caramelo, que conquistava todos só por existir ali, calmo, atento, como se compreendesse cada palavra, deixaram claro para todos que aquela família era real. Ainda que não viesse de sangue. A notícia foi parar nos jornais. Homem cego resgatado por cachorro enfrenta batalha judicial contra o próprio filho. A comoção aumentou. De volta a casa, a mulher preparou um doce de banana para comemorar a coragem. O velho riu como há muito não ria. Caramelo ganhou um pedaço de pão de queijo, sua guloseima preferida. Mas os desafios não tinham terminado. Poucos dias depois, chegou uma carta. O processo de regularização da terra enfrentava um obstáculo. Uma empresa de celulose alegava ter direito à parte do terreno. Alegavam um erro antigo de medição, e agora, movidos pela popularidade da história, queriam negociar diretamente com o governo para explorar a área. A mulher ficou em choque. Depois de tudo isso, e ainda querem tirar a terra da gente? O velho respirou fundo. Chamou Caramelo. Sentaram-se juntos sob a mangueira. Esse chão é nosso porque a gente fez história nele. Eles têm papel. A gente tem raiz. A luta recomeçaria. Mas agora, não estavam mais sozinhos. Tinham aliados, advogados, jornalistas, vizinhos, e principalmente, tinham uns aos outros. E Caramelo, e sempre à frente. O primeiro a farejar o problema. O último a deitar. O elo que ligava todos os corações. O vento assobiava mais forte naquela semana. Trazia consigo um frio cortante que parecia vir das entranhas da própria terra. A casa, antes vibrante com visitas e movimento, agora respirava uma tensão silenciosa. A mulher, mesmo sem dizer, passava mais tempo olhando para o horizonte. O velho percebia a mudança, e Caramelo, como sempre, captava o que nem as palavras ousavam contar. A notícia sobre a disputa da terra com a empresa de celulose havia caído como pedra no lago calmo que construíram. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. A advogada passou a vir com mais frequência, trazendo documentos, plantas da região, mapas antigos e recortes de jornais do tempo do bisavô da mulher. Tudo era analisado com minúcia. O objetivo era claro, provar que aquela terra pertencia, por direito histórico e posse consolidada, à mulher que a mantinha viva há décadas. Mas o desafio era mais fundo do que os papéis. A empresa,
poderosa, já estava se movimentando nos bastidores, pressionando órgãos públicos, oferecendo indenizações simbólicas e manipulando dados cartoriais antigos. A ideia era simples: cercar legalmente o terreno e começar o processo de retirada. O velho ouviu tudo com um silêncio carregado de experiência. Sentado em sua cadeira de palha, ouviu o barulho das pastas sendo abertas, os prazos sendo lidos em voz alta, os murmúrios da advogada e da mulher tentando prever os próximos passos. Eles podem até levar a cerca, e disse o velho, certo dia, mas nunca vão entender o que essa terra guarda. Caramelo, como se confirmasse, deu uma volta pelo quintal, farejando cada canto como se o território inteiro fosse um livro de memórias que ele sabia de cor. O menino, agora quase um membro da casa, passou a ajudar com os registros, fotografava tudo, anotava nomes dos vizinhos antigos, colhia testemunhos em áudio. Era sua forma de retribuir o que receberá ali. Mesmo jovem, sabia a importância daquilo tudo. Foi numa dessas idas ao povoado, com o padre, que o menino encontrou uma mulher muito idosa. Tinha mais de 90 anos e morava numa casinha de taipa. Ao ouvir o motivo da visita, disse: "Vê essa terra aí?" Era do avô da dona. Eu lembro, porque ele deixou o terreno para os filhos antes de partir. Só que o papel foi perdido numa enchente. Mas eu lembro. Eu vi. A mulher não tinha documentos, mas tinha lembranças. Descreveu a plantação de milho, a antiga moenda de cana, até uma árvore enorme onde o pai da atual moradora brincava na infância. Aquilo era valioso. Uma prova viva. A advogada levou a gravação para a cidade. Conseguiu incluir o testemunho no processo. Era um fio de esperança. Mas então veio outra reviravolta. Um trator da empresa apareceu. A estrada que dava acesso ao terreno foi parcialmente bloqueada. Disseram que iriam fazer medições técnicas, mas chegaram com placas e estacas. Era o começo da pressão física. Caramelo sentiu o perigo antes mesmo de ouvirem o motor. Correu em direção à porteira, latiu alto, ficou parado em frente ao trator, desafiando-o com o corpo magro e o olhar firme. O motorista riu. "Eita, cachorro danado. Vai me morder?" Mas não avançou. Caramelo não saiu do lugar. O velho, avisado pelo menino, caminhou com esforço até a porteira. "Esse cachorro salvou minha vida. E agora está salvando essa terra." Disse, com voz que não tremia. "Pode ser que o senhor não entenda isso. Mas onde ele pisa, há respeito." A mulher chegou logo atrás, acompanhada do padre e de alguns vizinhos. A advogada gravava tudo com o celular. O trator foi embora, por enquanto. Na noite daquele dia, a casa parecia mais viva do que nunca. Acenderam um fogão a lenha, assaram um bolo de fubá, e o padre tocou sanfona. Era uma forma de resistir. A alegria como arma contra o medo. Caramelo ganhou um pedaço de bolo. Sentou-se ao lado do velho, olhos fechados, como se aproveitasse a música e o calor. No meio da festa improvisada, o menino se aproximou do velho. "Vô, posso perguntar uma coisa?" "Pode, meu filho." "Por que o senhor acha que Caramelo apareceu justo no dia que o senhor mais precisava?" O velho sorriu. "Porque os bons nunca vêm quando a gente chama. Eles vêm quando a gente mais precisa." O menino assentiu, pensativo. Ficou olhando Caramelo com reverência. Não era só um cachorro. Era um sinal. Um lembrete de que ainda havia fidelidade no mundo. Na manhã seguinte, mais uma visita inesperada. Um historiador da capital apareceu, atraído pela repercussão do caso. Trouxe consigo um mapa raríssimo do século XIX, onde constava, ainda que de forma rudimentar, o nome da antiga família que ocupava aquelas terras, o mesmo sobrenome da mulher. Aquilo era ouro. "Isso pode ser a peça que faltava", disse a advogada, empolgada. "Com esse documento, conseguimos contestar qualquer escritura da empresa." O velho ouviu com um sorriso contido. "A terra fala, minha filha. A gente só precisa escutar." O processo ganhava força, mas ainda havia incerteza.
Os advogados da empresa tentavam anular os testemunhos, dizendo que eram frágeis. Usavam termos difíceis, estratégias de tribunal. Mas a comunidade resistia. Num ato simbólico, plantaram uma muda de árvore bem no centro do terreno em disputa. Todos colocaram um pouco de terra com as mãos, a mulher, o velho, o menino, o padre, os vizinhos. Caramelo também escavou com as patas, com entusiasmo. Que cresça aqui uma nova raiz, disse o padre. E naquele gesto singelo, firmaram mais do que um protesto. Firmaram um pacto. As noites voltaram a ser mais calmas. A brisa quente da primavera começava a chegar, trazendo o cheiro de flores e a promessa de colheita. Ainda havia incertezas, mas algo era definitivo e ninguém ali estava mais sozinho. Caramelo, deitado sob a varanda, observava a movimentação. Seus olhos acompanhavam tudo com a serenidade de quem sabia que estava no lugar certo, com as pessoas certas. O tempo parecia caminhar mais devagar naquele início de primavera. As folhas das árvores, antes castigadas pelo inverno, brotavam verdes e tenras. O chão, que tantas vezes havia sido palco de luta, agora se cobria com flores miúdas e amarelas, como se a própria terra decidisse se enfeitar em gratidão. Caramelo passou a dormir menos. Seus sentidos estavam em alerta. Embora a ameaça da empresa de celulose houvesse dado um passo atrás com a descoberta do mapa antigo, todos sabiam que ainda havia muito em jogo. O processo judicial avançava com lentidão. A advogada ia e vinha da capital com papéis novos, recursos, pareceres. A mulher, mesmo acostumada com a dureza da vida, às vezes se perdia nos próprios pensamentos. Costumava se sentar perto do fogão, com o olhar perdido entre os feixes de fumaça. Tudo que a gente tem pode ser levado num sopro, né? Sussurrou certa tarde, sem perceber que o velho estava perto. Só se o que a gente tem for só coisa. Ele respondeu. O que é de dentro, ninguém tira. Caramelo passou por eles, arrastando uma cabaça que encontrara no mato, brincando como um filhote. Mesmo nos dias sérios, ele lembrava a todos que ainda havia espaço para leveza. Naquela mesma semana, chegou uma carta do tribunal com a data da última audiência. Seria em 30 dias. Era a chance final de garantir a posse da terra. Mas junto à carta, veio também um telefonema. O advogado da empresa queria propor um acordo ou uma indenização em dinheiro para que a mulher deixasse o local e cedesse parte da área para plantio de eucalipto. Eles acham que a gente tem preço, disse a mulher, firme. A proposta foi recusada. Mas o gesto deixou marcas. Na noite seguinte, cercas foram cortadas. A horta da mulher foi parcialmente pisoteada por alguém que entrou sorrateiramente. Ninguém viu quem foi. Mas o recado estava dado e eles estavam dispostos a ir além dos papéis. Foi Caramelo quem latiu primeiro. Acordou todos na casa com rosnados curtos e constantes. Quando a mulher acendeu a lamparina e saiu para o quintal, viu os estragos. O velho chegou logo atrás, amparado pelo garoto. O padre, avisado de madrugada, apareceu com outros vizinhos. O medo só vence se a gente se esconde, disse ele. E naquela manhã, ao invés de se recolherem, a comunidade resolveu agir. Todos ajudaram a consertar as cercas. Ajudaram a replantar a horta. Ajudaram a reforçar a estrutura da casa. Era mais do que apoio. Era resistência. Caramelo, incansável, passava o dia farejando a propriedade, de um canto ao outro, como um sentinela silencioso. E como se soubesse que o tempo estava ficando apertado, ficava mais próximo do velho, até mesmo dentro da casa, o que raramente fazia. Tá achando que vai ter confusão, né? Dizia o velho, passando a mão na cabeça dele. Mas se tiver, nós vamos juntos. Em meio ao movimento da vila, algo surpreendente aconteceu. O filho do velho voltou. Mas dessa vez, sozinho. Sem advogados. Sem documentos. Chegou a pé, com roupas simples, carregando apenas uma mochila. Vim falar com o senhor, disse. A mulher não respondeu.
O menino ficou em alerta. Mas o velho fez um gesto calmo. Deixa ele entrar. Sentaram-se sob a mangueira. Caramelo ficou ao lado, mas não rosnou. Eu errei. Eu sei. E nem sei por onde começar a pedir perdão. Mas quando vi o senhor na televisão, firme e sendo defendido por tanta gente que nem é da sua família, me deu um nó por dentro. O velho não respondeu de imediato. Deixou o silêncio pairar, como fazia quando pensava antes de dar conselhos ao menino. Não é sobre perdão. É sobre arrependimento verdadeiro. Disse, por fim. E arrependimento se prova com ação. Não com palavras. O filho assentiu. Não pediu para voltar. Não tentou recuperar a tutela. Apenas deixou, como um gesto de paz, uma pasta com documentos da família, inclusive, registros antigos que poderiam fortalecer o processo de posse. Depois, foi embora. Sem prometer nada. Mas com os olhos mais baixos do que da última vez. A advogada analisou os documentos e confirmou: ali estava um recibo de compra de sementes, com endereço e data que batiam com os mapas antigos. Isso pode ser decisivo. A mulher ficou calada por muito tempo olhando aquele papel, veio de onde menos esperávamos. Disse. Talvez a terra esteja mesmo ensinando a todos. Os dias seguiram com preparação para a audiência final. O velho ensaiava o que queria dizer. O menino organizava os testemunhos. A mulher, que nunca gostou de aparecer, aceitou dar entrevista para uma rádio local, explicando como a luta pela terra era, na verdade, uma luta por dignidade. No dia anterior à audiência, a casa amanheceu coberta de flores deixadas por vizinhos e apoiadores. Bilhetes pendurados nos galhos da mangueira diziam: resistam, Caramelo, nosso herói, essa terra é de vocês. Na varanda, o velho segurava um bilhete nas mãos. Olha só, Caramelo. Tão chamando a gente de esperança. Imagina. O cachorro abanou o rabo, sem pressa. Depois, encostou a cabeça no colo do velho. Ambos ficaram assim, por um longo tempo. Sabiam que o dia seguinte traria respostas. Mas ali, naquele instante, já havia certeza suficiente de que estavam no caminho certo. O dia da audiência finalmente chegou. A brisa da manhã, fresca e suave, parecia trazer consigo um presságio, como se o próprio vento estivesse sussurrando sobre o que aconteceria. A casa, que ao longo de tantos anos havia sido o refúgio de tantos desafios, agora se tornava o centro de uma luta que transcendia a disputa por um pedaço de terra. Era, na verdade, a luta por dignidade, por pertencimento, por reconhecimento. O velho, como sempre, estava calmo. Sentado na cadeira de palha, ao lado de Caramelo, observava a movimentação. Ele sabia que a luta não seria fácil, mas não sentia medo. Ele já enfrentará os maiores desafios da vida, e a vida nunca lhe negará uma lição importante: as vitórias não vêm de graça, mas de coragem, persistência e, acima de tudo, do apoio dos outros. A mulher estava séria, mas determinada. Seus olhos, por mais que tivessem passado por tantos anos de lutas e incertezas, agora brilhavam com uma luz diferente. Ela sabia que não estava sozinha, e, mais importante ainda, sabia que sua causa era justa. O filho, por mais que tivesse tentado reparar os danos do passado, ainda carregava uma sombra de arrependimento. Mas, ao menos, agora estava em paz consigo mesmo. O menino, sempre disposto a ajudar, estava ao lado da mulher. Caramelo seguia ao lado de todos, como se fosse a força silenciosa que os unia. Seus passos, firmes, eram o eco de que a luta estava longe de terminar, mas que não faltaria empenho até o fim. A audiência começou cedo, com uma sala cheia. O juiz, um homem sério, mas não desprovido de humanidade, olhou para todos os envolvidos e começou a leitura dos documentos. Os advogados da empresa de celulose estavam confiantes, mas também observavam o crescente apoio que a mulher e seu grupo tinham conquistado. Não era só uma questão de direitos legais agora, mas de força comunitária, algo que não se podia ignorar. A advogada da mulher apresentou os documentos antigos, o testemunho da idosa que confirmava a posse da terra, e,
claro, o mapa que ligava diretamente a propriedade ao antigo proprietário. Mas não foi apenas isso que fez a diferença. Quando o velho foi chamado para depor, a sala se silenciou. Meritíssimo, a minha vida não é feita de papéis. Não sou um homem de leis, mas sou um homem de raízes. Minha história está nesta terra, e a história de todos que aqui vieram também. Disse ele, a voz grave, mas firme. A mulher olhou para ele com orgulho, e Caramelo se acomodou ao seu lado, em silêncio, mas com a presença inconfundível de quem estava lá para proteger. O juiz fez uma pausa, observando todos. Então, o que aconteceu a seguir foi inesperado. O filho do velho, o homem que meses antes havia abandonado o pai, se levantou. Eu tenho algo a declarar. Disse ele, com a voz embargada. Não vim aqui para ser herói. Mas para fazer o que é certo. Meu pai, em sua cegueira, nunca me pediu nada. Eu o abandonei porque estava cego também, mas de uma cegueira que não tinha nada a ver com os olhos. E sei que o que fiz foi errado. Hoje, quero devolver a ele o que é dele, o que é de sua história. A sala ficou em silêncio, como se todos estivessem esperando o que aconteceria a seguir. Eu não estou aqui para tomar a terra da minha mãe. Ela sempre cuidou disso. Eu quero é pedir perdão, e que o que foi arrancado, seja ao menos restaurado. Ele completou, abaixando a cabeça. O juiz, tocado pela sinceridade da fala, fez uma pausa, olhando atentamente para os envolvidos. A mulher estava quieta, mas Caramelo olhava para o filho com os olhos penetrantes, como se o animal soubesse que aquele momento era crucial. A audiência seguiu com mais depoimentos e análises de documentos. Os advogados da empresa tentaram reverter a situação, mas não tinham mais os mesmos argumentos. O jogo havia mudado. A força da comunidade, a lealdade de Caramelo, e o arrependimento sincero do filho do velho foram peças-chave para que o juiz começasse a considerar uma solução mais justa. Ao final da audiência, o juiz pediu para que todos se retirassem. Ele precisava de tempo para deliberar. A decisão demorou mais do que todos esperavam. Mas, ao fim do dia, a sala de tribunal foi finalmente reaberta. O juiz, com a sua postura imponente, leu a sentença, considerando os documentos apresentados, os depoimentos, e o mais importante, a história dessa terra que é marcada pelo esforço de uma família. Decido que a terra permanecerá sob posse da mulher. Contudo, a parte solicitada pela empresa de celulose será cedida, com a condição de que a área seja preservada e que os benefícios sejam revertidos para a comunidade que ali reside. A mulher ficou sem palavras. As lágrimas surgiram nos olhos dela. Ela sabia que aquela luta havia sido mais do que uma batalha legal. Era a confirmação de que sua resistência, sua fé na terra e nos outros, haviam valido a pena. O filho, embora não fosse o vencedor legal, se sentiu aliviado. Ele sabia que sua jornada não estava apenas no retorno à casa do pai, mas no reconhecimento de que havia, finalmente, compreendido o valor do que é verdadeiramente importante. E Caramelo, como sempre, estava lá. Seu olhar tranquilo, sua presença firme, não era apenas um símbolo da lealdade de um cachorro, mas da força de uma família unida, unida pela terra e pelos laços que não podiam ser quebrados. Naquele dia, a terra, que parecia condenada ao esquecimento, floresceu. A resistência, representada por todos aqueles que estavam ali, estava viva. E a família, que antes se via desfeita, encontrou sua redenção. Caramelo, com um último olhar para o horizonte, se deitou sob a mangueira. Ali, ele sabia, estavam as raízes que sustentavam tudo. O dia seguinte à audiência foi marcado por uma calma incomum. A luta judicial havia chegado ao fim, mas o verdadeiro trabalho, a verdadeira transformação, estava apenas começando. O velho, agora mais leve, olhava a terra com um semblante sereno. Mesmo com as feridas do passado, ele sentia que algo novo estava crescendo ali, algo mais forte que qualquer conflito. A mulher, por sua vez, estava no jardim. Ela puxava as ervas daninhas que teimavam em surgir entre os canteiros. As flores, agora mais vibrantes, pareciam celebrar sua vitória silenciosa, como se compreendessem a importância da luta travada.
O velho observava sua esposa com um sorriso pequeno, mas que carregava em si um oceano de sentimentos. Ele sabia que o que a mulher havia feito, o que ela sempre fez, não era só pela terra. Era por eles. Por todos. E aquilo, de certa forma, lhe dava mais força do que qualquer sentença judicial poderia oferecer. Enquanto isso, o filho, que havia sido uma figura de arrependimento e não de herói, ainda carregava a angústia das palavras não ditas e das ações não realizadas. Porém, ele estava ali, pronto para fazer o que fosse necessário. Sua ida à casa do pai não foi apenas um gesto de reparação, mas de construção. Ele sabia que a sua posição não seria fácil, mas estava determinado a aprender. O velho, por mais firme e imperturbável que fosse, começou a ver no filho um homem que, embora perdido no passado, estava agora pronto para reencontrar seu lugar. Foi Caramelo quem, uma vez mais, uniu todos em um momento de reflexão. Ele estava sentado perto da cerca, observando atentamente o horizonte, suas orelhas levantadas para captar qualquer movimento. O cachorro não precisou de palavras. Sua presença, serena e decidida, passava mais emoção e compreensão do que qualquer um poderia articular. A mulher, ao ver o filho aproximar-se da cerca onde Caramelo estava, notou uma mudança. O rapaz não estava mais com aquele semblante pesado de culpa, mas com a expressão de alguém que buscava, finalmente, algo mais profundo do que perdão. Dele procurava reconectar-se com a terra, com a história que agora lhe parecia tão distante, mas que finalmente sentia como parte de sua identidade. Caramelo, e disse o filho, sem se dirigir diretamente a ninguém. Você sempre esteve aqui, não é? Sempre soube o que era importante. Não precisou de muito para entender o que realmente importa, né? O cachorro, com seu olhar tranquilo, balançou a cauda de forma discreta, mas suficiente para mostrar que compreendia a fala. O filho, sem mais palavras, se agachou perto de Caramelo e, com uma força silenciosa, tocou o dorso do cachorro, como se fosse um sinal de respeito, de agradecimento. A mulher, vendo essa cena, sentiu um calor tomar seu peito. Ela sempre soubera que o filho, por mais distante que tivesse estado, jamais perderia sua essência. A terra, com sua força imbatível, sempre chamaria a todos para o que realmente importava. A família, os laços, o que é humano e o que é real. Mas ainda havia um último obstáculo a ser superado. O acordo com a empresa de celulose não havia sido completamente resolvido. Embora a terra fosse mantida sob a posse da mulher, ainda restava a questão do uso da área destinada ao plantio. O prazo para o cumprimento do acordo estava se aproximando, e ela sabia que precisava garantir a continuidade de sua luta pela preservação ambiental. Não poderia deixar que o sacrifício que todos haviam feito fosse em vão. Foi então que, em uma reunião com os outros membros da comunidade, algo inesperado aconteceu. A mulher fez uma proposta. Com a ajuda da advogada, ela sugeriu que uma parte da terra fosse cedida para o plantio de árvores nativas, criando uma área de preservação ambiental. Isso não só traria benefícios a longo prazo, mas também permitiria que a empresa cumprisse suas exigências sem comprometer a integridade do local. Se a gente não proteger isso agora, daqui a pouco, nem lembrança vai ter, disse a mulher, com firmeza. O grupo se uniu em apoio à ideia. E assim, em uma reunião estratégica com a empresa de celulose, a proposta foi feita. A empresa, diante da pressão pública e do apoio crescente da comunidade, aceitou a solução. A terra seria preservada, com a plantação de eucaliptos em uma área bem delimitada, mas o restante continuaria intocado, como um símbolo da resistência e da importância da preservação. A mulher estava exausta, mas seu coração transbordava de gratidão. Ela sabia que o caminho tinha sido longo, que os sacrifícios foram reais, mas o que ela conquistara agora era mais valioso do que qualquer prêmio. Ela e o velho estavam finalmente em paz com a terra, com a história de sua família. O filho, embora distante da antiga relação com o pai, sentia-se cada vez mais próximo daquilo que um dia fora seu lar. E Caramelo, mais uma vez, sabia que a missão estava cumprida. Ele não precisava de reconhecimento. Seu papel sempre foi claro: proteger, guiar e ensinar. Naquele dia, enquanto o sol se punha sobre a terra, a mulher se sentou ao lado do velho. Caramelo deitou-se aos seus pés, e o filho, agora mais tranquilo,
se juntou a eles. A terra não apenas sobrevivera, ela prosperaria. E a família, que havia enfrentado tantas dificuldades, agora tinha a chance de reconstruir suas raízes. Não com pressa, mas com a certeza de que o futuro seria construído, dia após dia, com esforço, amor e, acima de tudo, com respeito àquilo que nunca poderia ser tomado, sua história. O tempo, que sempre parecia escorregar rápido demais, agora caminhava com mais leveza. As folhas das árvores, que antes estavam secas e cinzentas, agora brilhavam com um verde vivo, como se a própria natureza comemorasse a vitória daquele ciclo. O velho, agora mais sereno do que nunca, observava a terra, cada canto, cada raiz. Para ele, não era só um pedaço de chão. Era prova de uma vida inteira de lutas e renúncias, e agora, algo mais, era o símbolo da união de sua família, da comunidade que o acolheu e do espírito inquebrantável da terra que nunca o abandonou. A mulher, ao seu lado, passava as mãos pelas folhas, apreciando cada uma delas com um cuidado profundo. Seu olhar, tão forte quanto o primeiro dia em que aterrissou naquele pedaço de terra, agora estava imerso numa paz silenciosa. Ela sabia que sua luta não havia sido em vão. Ela não lutava apenas por ela, mas por todos que acreditavam naquilo que ela acreditava, o valor da terra, da história, e da continuidade de um legado. O filho, que sempre pareceu perdido em suas escolhas, agora caminhava ao lado de Caramelo, com passos mais firmes. Sua jornada tinha sido longa, mas ele sabia que estava finalmente em paz consigo mesmo. Não precisava de mais perdão. O que precisava era, como ele havia aprendido, começar a reconstruir. E Caramelo, o fiel companheiro de todos, o guardião da esperança, observava tudo com um olhar tranquilo, quase como se soubesse que sua missão estava prestes a ser cumprida. Seu papel sempre foi claro: proteger a terra, proteger a família, ensinar que o amor e a coragem, apesar das adversidades, são os maiores combustíveis para vencer. Agora, com o acordo feito com a empresa de celulose, a terra estava segura. A parte que seria usada para o plantio de eucaliptos estava devidamente delimitada e seria cultivada com responsabilidade, enquanto o restante permaneceria intocado, preservado. O ambiente ao redor, com seus riachos, suas árvores nativas e sua fauna, continuava como sempre foi, intocado, selvagem e cheio de vida. Os vizinhos e os membros da comunidade, que haviam estado ao lado deles durante todo o processo, começaram a se organizar para cuidar da terra em conjunto. Plantaram novas árvores, criaram projetos de cultivo de alimentos e desenvolveram iniciativas sustentáveis que iam além do que a mulher e o velho haviam imaginado. Aquela terra, que durante tanto tempo fora apenas um símbolo de resistência, agora se tornava um símbolo de renovação, de prosperidade e de coletividade. O filho, que, por muito tempo, sentiu-se afastado de sua própria história, encontrou um propósito novo. Começou a trabalhar ao lado do pai, ao lado da mãe, e ao lado da comunidade. Não era mais o homem que deixará para trás seu velho, mas o homem que, com humildade, queria agora entender a terra e cuidar dela, como seus pais fizeram. Nos finais de semana, a casa do velho e da mulher se transformava no ponto de encontro da comunidade. Havia sempre risos, histórias contadas ao redor do fogo, e o som das crianças correndo pelo campo. Caramelo, como se soubesse que a verdadeira recompensa estava no presente, passava seus dias com a mesma lealdade, protegendo a casa, correndo pelos campos, mas também, vez ou outra, deitado ao lado do velho, como se dissesse: a missão está cumprida. Uma tarde, enquanto o sol começava a se pôr e tingia o céu de tons dourados e rosados, a mulher sentou-se na varanda. Ela observava os campos, onde os primeiros sinais da nova colheita começavam a brotar, e pensava em tudo o que haviam passado. Pensava nas dificuldades, nas tristezas, mas também no que haviam conquistado juntos. E, naquele momento, com o vento suave acariciando seu rosto, ela se deu conta de algo profundo: a verdadeira força não estava apenas na terra, mas nas pessoas, nos laços que elas criavam, no apoio que davam umas às outras. O velho, com a visão turvada pela idade e pela cegueira, sentou-se ao lado dela. Ele não precisava ver para saber o que estava diante de seus olhos. Como é bom ver o que a gente construiu, né? Disse ele, com um sorriso calmo. A mulher olhou para ele, um sorriso suave se formando em seus lábios.
Ela sabia que o tempo, por mais implacável que fosse, não tirava a força daquilo que se constrói com amor e esforço. A terra estava ali, viva, pulsante, refletindo não apenas as vitórias, mas os sacrifícios e os aprendizados que vieram antes. Eles haviam superado, juntos, o que muitos diziam ser impossível. Caramelo, com seus olhos atentos, deitou-se ao lado deles, como se soubesse que a verdadeira paz estava naquele momento de silêncio, onde tudo estava no seu devido lugar. O velho, a mulher, o filho, a terra e ele, todos unidos por algo maior, por algo que ninguém poderia tirar deles. E naquele pôr do sol, quando as cores começaram a desbotar no horizonte, uma sensação de gratidão tomou conta do ambiente. O velho, agora mais tranquilo, apertou a mão da mulher. O filho, ao longe, brincava com as crianças da vila, finalmente encontrando seu próprio lugar no círculo da vida. Caramelo, com seus olhos brilhando, levantou a cabeça e olhou para o céu. O vento acariciou seu pelo de maneira suave, como se o universo, de algum modo, estivesse dizendo: "Está tudo bem agora." A missão estava cumprida. Não com grandes gestos heróicos, mas com a força simples da resistência, do amor e do trabalho conjunto. O ciclo da vida havia se fechado, mas a história daqueles que a haviam vivido, e a terra que os sustentava, permaneceriam, inabaláveis e sempre renovados, no coração de todos. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o herói, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.